No próximo capítulo da novela Três Graças, a sensação de perigo se intensifica quando Arminda percebe que perdeu o controle da situação. Macedo é direto ao avisar que não poderá ajudá-la, enquanto Ferete permanecer internado. A notícia a deixa transtornada. Sozinha e sem margem para erro, ela entende que qualquer passo mal calculado pode levá-la ao colapso. Sem saída, Arminda aceita ouvir Helga. A cuidadora se mostra prática, fria e absolutamente objetiva. Não quer explicações, não faz perguntas e deixa claro que nada será feito sem garantias sólidas. O acordo surge sem palavras desnecessárias, sustentado por olhares duros e uma tensão quase sufocante. Arminda engole o orgulho e concorda, consciente de que está se aliando a alguém tão perigosa quanto eficiente. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. No hospital, Ferete é surpreendido por Cro, que aparece em seu quarto com discursos leves e um comportamento espalhafatoso. Ele garante que veio apenas fazer companhia, mas o excesso de simpatia acende um alerta. Ferete sente que aquela visita esconde intenções que vão muito além de gentileza. Ao mesmo tempo, Gerluce começa a se incomodar com a postura de Paulinho. O rapaz se mostra distante, evita conversas sérias e sempre arranja uma forma de mudar de assunto. A atitude deixa claro que há algo sendo escondido. Gerluce percebe o afastamento e passa a desconfiar, incomodada com a sensação de estar sendo mantida à margem da verdade. Lígia tenta se manter firme diante da filha, garante apoio irrestrito e promete não abandoná-la em hipótese alguma. Ainda assim, deixa escapar o medo do que pode acontecer. Para ela, algo maior está se formando nos bastidores, e Gerluce pode acabar atingida em cheio. Pressionada pelo tempo, Arminda recorre a Joaquim. Apela para lembranças antigas, manipula sentimentos e usa a culpa como arma. Ele percebe a armadilha, hesita, mas acaba cedendo ao vínculo emocional. Joaquim aceita escutar, sem imaginar que essa decisão pode custar mais do que ele imagina. Arminda finalmente acreditará ter vencido a maior guerra de sua vida. Depois de anos orbitando o casamento de Ferete e Zenilda, a vilã verá a rival sair de cena de forma humilhada. O flagra será devastador. Zenilda pegará Arminda e Ferete em um momento íntimo, sem espaço para explicações ou disfarces. O choque será tamanho que a advogada não fará escândalo. Em silêncio, juntará o pouco de dignidade que lhe resta, colocará um ponto final no casamento e deixará o apartamento como quem abandona um campo de batalha já perdido. Para Arminda, aquele será o instante da consagração. Ela observará Zenilda sair pela porta com um misto de triunfo e desprezo, certa de que finalmente venceu. Na cabeça da vilã, tudo passará a fazer sentido. O amante agora estará livre. O espaço estará aberto e o lugar de esposa, que ela tanto invejou, estará à sua espera. Convicta de que a vitória é definitiva, Arminda começará a agir com pressa, como alguém que teme perder um prêmio conquistado por pouco. A obsessão de Arminda por Zenilda nunca foi apenas amor por Ferete. Sempre houve algo mais doentio, mais profundo e mais cruel. Ela invejava a postura, o respeito, a imagem de mulher admirada que Zenilda construiu ao longo dos anos. Para Arminda, ficar com Ferete significava muito mais do que um romance proibido. Era a chance de provar que podia ser melhor, mais desejada, mais poderosa. Tomar o marido da melhor amiga era, na visão distorcida da vilã, uma correção histórica. No entanto, essa transição de vida não acontecerá da forma confortável que Arminda imaginou. Antes mesmo de se instalar como nova dona do apartamento de Ferete, ela sofrerá um golpe inesperado. Rogério reaparecerá na mansão, vivo, lúcido e decidido a retomar o controle de tudo.
O retorno do homem, tratado por muitos como um morto-vivo, cairá como uma bomba. Sem paciência para joguinhos, Rogério deixará claro que Arminda não tem mais espaço ali. A vilã tentará bancar a dona da casa, se recusará a sair, levantará a voz e usará ameaças veladas. Nada funcionará. Rogério será direto, frio e implacável. Mandará que Arminda junte suas coisas e desapareça. Não haverá negociação nem segunda chance. Humilhada e sem alternativas, ela será obrigada a sair pela porta dos fundos, carregando malas e o orgulho em frangalhos. A mansão, que ela acreditava ser sua por direito, se fechará como um sonho mal acabado. Sem ter para onde ir, Arminda enxergará no apartamento de Ferete sua tábua de salvação. Na cabeça dela, aquela mudança será apenas o início oficial da nova vida. Chegará ao local sem avisar, carregando malas, caixas e expectativas. Quando Ferete abrir a porta e der de cara com a amante instalada no corredor, o choque será imediato. Arminda anunciará, com naturalidade quase cínica, que passará a morar ali. Não pedirá permissão. Agirá como se a decisão já estivesse tomada por ambos. A sós com Ferete, Arminda se permitirá fantasiar. Ela acreditará que agora é sua vez de ser cuidada, respeitada e admirada. Se verá como a nova senhora da casa, certa de que ocupará o espaço deixado por Zenilda com facilidade. O que ela não imagina é que Ferete jamais enxergou nela uma companheira. Para o empresário, Arminda sempre foi apenas conveniência, desejo passageiro, um erro calculado que fugiu do controle. Nos dias seguintes, a realidade cairá como uma sentença. Ferete passará a tratar Arminda com frieza extrema. Não haverá carinho, nem atenção, muito menos reconhecimento. Ele evitará conversas, ignorará provocações e demonstrará incômodo constante com a presença dela no apartamento. Pequenos gestos deixarão claro o desprezo. Portas fechadas, silêncio prolongado, ausência completa de intimidade. Arminda começará a perceber que, ao contrário do que imaginava, não herdou o lugar de Zenilda. Herdou apenas o vazio. A vilã tentará reagir. Mudará o visual, provocará, insistirá em conversas forçadas e até apelará para chantagens emocionais. Nada surtirá efeito. Ferete se mostrará cada vez mais impaciente, deixando claro que não pretende assumir compromisso algum. Em certos momentos, ele sequer esconderá o arrependimento, lançando olhares que fazem Arminda se sentir um peso indesejado. A convivência se tornará um inferno silencioso. Arminda, que sempre se julgou vencedora, começará a ser tratada como alguém descartável. O apartamento que ela sonhou comandar se tornará um espaço hostil. Cada dia ali será um lembrete cruel de que ela destruiu uma família, mas não conquistou um lar. Ferete, por sua vez, seguirá vivendo como se estivesse sozinho, ignorando completamente a mulher que largou tudo para ficar ao seu lado. Essa relação torta promete se deteriorar ainda mais, revelando que a maior derrota de Arminda talvez não seja perder Zenilda como rival, mas descobrir que jamais foi, de fato, a escolhida. A tensão entre Arminda e Ferete vai atingir um novo patamar quando a vilã perceber que não está apenas sendo ignorada. Ela está sendo deliberadamente humilhada. O empresário passará a impor regras dentro do próprio apartamento, deixando claro que aquele espaço continua sendo dele. Arminda será obrigada a se adaptar a horários, silêncios e ausências, como se fosse uma visita inconveniente que insiste em ficar além do permitido. Cada tentativa de se impor será cortada com ironia ou indiferença. Ferete não esconderá o incômodo ao vê-la ali. Em conversas secas, deixará escapar que nunca prometeu nada, jogando na cara de Arminda que ela criou expectativas sozinha. O tom será cruel. Ele fará questão de reforçar que Zenilda ocupava um lugar que Arminda jamais ocupará.
Essas palavras cairão como facadas. Pela primeira vez, a vilã sentirá o gosto amargo de ser comparada e perder. Desesperada para não ser descartada, Arminda começará a agir de forma mais agressiva. Tentará controlar ligações, invadir assuntos de trabalho e até interferir em decisões profissionais de Ferete. A reação será imediata e explosiva. Ele colocará limites duros, afirmando que ela não tem autoridade alguma sobre sua vida. O clima ficará insustentável, com discussões abafadas por portas batidas e ameaças ditas em tom baixo. Ao mesmo tempo, Arminda começará a perceber que sua imagem está ruindo fora daquele apartamento. Antigos aliados se afastarão, portas se fecharão e comentários maldosos começarão a circular. A vilã entenderá, tarde demais, que ao derrubar Zenilda também se isolou. Não conquistou respeito, apenas desconfiança. Ferete, cada vez mais frio, deixará claro que a presença dela ali é temporária. Sem rodeios, avisará que Arminda precisa encontrar outro lugar para ficar. Não haverá briga, nem escândalo. Apenas a constatação dura de que ela não passa de um erro que ele quer apagar rápido. Arminda ficará sem chão, encurralada, percebendo que trocou tudo por uma ilusão. A humilhação final virá quando ela se der conta de que não destruiu apenas uma família, destruiu a própria segurança. Sozinha, rejeitada e sem o poder que acreditava ter conquistado, Arminda verá seu castelo desmoronar por completo. Nos próximos capítulos, a vilã terá que decidir se engole a derrota em silêncio ou se parte para um contra-ataque capaz de levar todos ao limite. No próximo capítulo da novela Três Graças, Paulinho toma uma decisão silenciosa, porém definitiva. Procura o delegado e admite que já não confia em nada do que Gerluce diz. Para ele, a dúvida virou certeza, e a quebra dessa confiança muda completamente o rumo da relação. No Ferro Velho, o clima fica pesado quando Raul cumpre o combinado e entrega a Gerluce o recado deixado por Rogério. Poucas palavras, efeito devastador. Alguém está observando cada passo dela. A tensão sobe e Gerluce explode contra Joaquim, acusando-o de irresponsável por permitir que Arminda circulasse pelo local. Ela deixa claro que certos erros não têm volta. Em outro ponto da história, Zenilda perde o controle ao presenciar Arminda destratar seus filhos. A advogada exige respeito, impõe limites e escancara feridas antigas. Arminda responde com ironia venenosa. O embate vira pessoal, cruel e culmina no rompimento definitivo de uma amizade que já vinha se deteriorando há tempos. Arminda, aliás, enfrenta seu momento mais delicado ao ser encurralada por Célio. Ele revela que gravou vídeos comprometedores de seus encontros com Ferete e usa o material como arma. A vilã tenta sustentar a pose, mas o medo entrega que ela caiu numa armadilha perigosa. Enquanto isso, um encontro rápido entre Raul e Rogério muda o tom da narrativa. Discreto e calculado, Rogério observa mais do que fala e deixa no ar que continua atento a tudo o que acontece nos bastidores. Por fim, Lígia encara Gerluce e se choca ao ouvir, sem rodeios, que a filha não se arrepende de nada. Não há pedido de perdão, apenas a afirmação de que suas escolhas serão bancadas até o fim. Como se não bastasse, Lígia ainda revela seu envolvimento com o pastor Albérico, provando que, nesse jogo de segredos, ninguém ocupa o lugar de inocente. José Maria acreditará que, depois de tudo o que enfrentou, teria ao menos um respiro para reorganizar a própria vida. Mas o destino tratará de provar o contrário. Antes mesmo de conseguir voltar para casa, ele será arrastado para o centro de uma guerra silenciosa que envolve poder, traição e sobrevivência na chacrinha. Tudo começará com uma operação policial de grandes proporções.
Paulinho, Juquinha e o delegado Jairo chegarão ao Ferro Velho de Joaquim com um mandado de busca e apreensão em mãos. A intenção inicial será recolher documentos, armas e qualquer material que ligue o local ao esquema de tráfico comandado por Bagdá. O clima, no entanto, ficará pesado desde o primeiro minuto. Olhares atravessados, silêncio suspeito e homens espalhados pelo terreno indicarão que o cerco não será simples. A tensão explodirá quando um dos policiais perceber uma movimentação estranha nos fundos do Ferro Velho. Antes que qualquer ordem seja dada, o primeiro disparo ecoará, transformando a operação em um verdadeiro campo de batalha. Tiros cruzarão o pátio, funcionários se jogarão no chão e o Ferro Velho mergulhará no caos. Jairo tentará manter o controle, gritando ordens enquanto Juquinha cobre os colegas. Paulinho, mais exposto, se verá no meio do fogo cruzado, sentindo pela primeira vez o peso real daquela guerra. No meio da confusão, Bagdá surgirá como um animal encurralado. O traficante, experiente, tentará coordenar a fuga de seus homens, enquanto dispara ordens em tom desesperado. É nesse instante que Vandilson enxergará sua grande chance. Cansado de viver à sombra do chefe e sedento por poder, ele se posicionará silenciosamente atrás de Bagdá. Sem trocar uma palavra, levantará a arma e atirará pelas costas, atingindo o líder no ombro com violência. O disparo causará mais pânico do que alívio. Bagdá cairá no chão, gritando de dor, enquanto Vandilson desaparecerá em meio à fumaça e aos tiros, deixando claro que a traição foi calculada. Mesmo ferido, o traficante recusará a ideia de se entregar. Com dificuldade, ele conseguirá se levantar, apoiado por 2 comparsas, e escapará por uma saída lateral pouco conhecida pelos policiais. A fuga será desesperada. O sangue escorrerá pelo braço de Bagdá, manchando o chão enquanto ele perde forças a cada passo. Sem condições de procurar um hospital, o criminoso seguirá para um dos poucos lugares onde acredita ainda ter algum controle: a Galeria de Arte de Casper e João Rubens. O contraste será brutal. Do lado de fora, tiros e sirenes. Do lado de dentro, obras caras, silêncio e um mundo que finge não enxergar a violência ao redor. Bagdá mal conseguirá atravessar a porta. Ele cairá exausto aos pés de Lucélia, que levará alguns segundos para entender a cena. O choque inicial dará lugar à ação rápida. Sabendo exatamente quem está diante dela e o risco que corre, Lucélia mandará fechar a galeria imediatamente. Com a ajuda de João Rubens, ela arrastará o traficante até o escritório, improvisando um esconderijo atrás de estantes e telas valiosas. Enquanto tenta estancar o sangramento, Lucélia perceberá que a situação é crítica. A bala estará alojada profundamente e cada minuto contará. Sem pensar 2 vezes, ela pegará o telefone e fará uma ligação curta, direta e urgente para José Maria. Do outro lado da linha, o médico ainda tentará recusar. Ele lembrará que acabou de sair da prisão, que não pode se envolver com mais problemas. Mas o desespero na voz de Lucélia e a gravidade da situação o farão hesitar. Antes que ele tome qualquer decisão, José Maria será surpreendido. Ao sair de casa, acreditando que ainda poderia escolher seu caminho, será cercado por capangas de Bagdá. Sem espaço para reação, ele será colocado à força dentro de um carro. A mensagem será clara. Não se trata de um pedido, mas de uma ordem. O médico entenderá, naquele instante, que sua vida voltou a estar nas mãos de gente que não conhece limites. Durante o trajeto, o silêncio será cortado apenas pelas ameaças veladas. Os homens deixarão claro que, se Bagdá morrer, José Maria não sairá vivo dali. O medo se misturará à revolta. Filho de Xênica, ele carregará no rosto a tensão de quem sabe que qualquer erro pode ser fatal. Ao chegar ao esconderijo improvisado dentro da galeria, o cenário deixará claro o tamanho do risco.
O escritório será transformado em uma sala de cirurgia precária. Uma mesa servirá de maca, toalhas substituirão campos cirúrgicos e uma iluminação improvisada tentará compensar a falta de equipamentos adequados. José Maria respirará fundo, consciente de que não há espaço para falhas. Mesmo sob pressão, ele assumirá o controle da situação, exigindo silêncio e o mínimo de higiene possível. Bagdá estará pálido, suando frio e cada vez mais fraco. Entre delírios, ele ameaçará e implorará ao mesmo tempo, deixando evidente o quanto o poder escorre quando a vida está por um fio. José Maria iniciará o procedimento com mãos firmes, lutando contra o nervosismo e a lembrança constante de que está sendo vigiado a cada movimento. A retirada da bala será longa e tensa. O sangue voltará a jorrar, obrigando o médico a improvisar ainda mais. Lucélia observará tudo à distância, dividida entre o pânico e a consciência de que, a partir daquele momento, não haverá mais volta. Cada segundo parecerá uma eternidade. Qualquer barulho do lado de fora fará os capangas apontarem armas, temendo uma invasão policial. Após momentos de extrema tensão, José Maria conseguirá retirar o projétil. O silêncio que se seguirá será pesado. Ele fará os pontos com cuidado, estabilizando o ferimento e avisando que as próximas horas serão decisivas. Bagdá permanecerá escondido na galeria, inconsciente, enquanto o médico tenta garantir que ele sobreviva à noite. Do lado de fora, a polícia intensificará as buscas. Dentro da galeria, segredos, traições e alianças perigosas começarão a se consolidar. José Maria saberá que, ao salvar a vida de Bagdá, entrou definitivamente em um jogo onde não existem escolhas simples, apenas consequências que ainda estão por vir. Dentro da galeria, o clima continuará sufocante nos próximos capítulos. Após a cirurgia improvisada, José Maria permanecerá em alerta máximo, monitorando cada sinal de Bagdá como se estivesse em um hospital de verdade. Ainda que cercado por quadros, esculturas e homens armados. O traficante seguirá inconsciente por horas, alternando febre e delírios, enquanto Lucélia tentará manter a calma, mesmo sabendo que qualquer agravamento poderá virar uma sentença de morte para todos ali. José Maria deixará claro que o estado de Bagdá é instável. Ele avisará que a perda de sangue foi grande, que o risco de infecção é alto e que o criminoso precisará de cuidados contínuos. A fala incomodará os capangas, que não aceitarão ouvir sobre limites ou riscos. Um deles chegará a apontar a arma para o médico, exigindo garantias impossíveis. José Maria, firme, responderá que já fez o que nenhum outro profissional aceitaria fazer e que agora a sobrevivência do chefe depende do próprio corpo dele reagir. Enquanto isso, a traição de Vandilson começará a ecoar entre os homens do tráfico. Boatos circularão de que ele não fugiu apenas para escapar da polícia, mas para se articular e assumir o controle da chacrinha. A ausência de Bagdá abrirá um vácuo de poder perigoso e a tensão entre os comparsas crescerá a cada hora. Alguns defenderão uma retaliação imediata, outros temerão que qualquer passo em falso atraia ainda mais atenção da polícia. Do lado de fora, o cerco policial seguirá apertando. O delegado Jairo desconfiará de que Bagdá não saiu da região e começará a mapear imóveis ligados a aliados improváveis. A galeria de arte entrará no radar como um ponto estranho demais para ser ignorado, ainda que ninguém tenha provas concretas. Paulinho sentirá que aquela operação não terminou no ferro velho e passará a pressionar Joaquim, certo de que há muito mais escondido por trás daquela fachada. Lucélia, por sua vez, começará a perceber o tamanho do risco que correu ao acolher Bagdá. Cada ligação que o celular recebe a deixará em pânico. Cada carro que passa devagar pela rua parecerá uma ameaça. Ainda assim, ela não recuará. Para ela,
Proteger o traficante naquele momento será também proteger a si mesma, já que o envolvimento se tornou profundo demais para simples arrependimentos. José Maria, exausto, entenderá que sua liberdade está novamente por um fio. Mesmo fora da cadeia, ele seguirá preso a decisões que não escolheu tomar. O médico saberá que, se Bagdá sobreviver, estará em dívida com um homem capaz de tudo. E se morrer, o preço poderá ser ainda mais alto. Com a madrugada avançando, Bagdá dará os primeiros sinais de consciência, murmurando nomes, ameaças e promessas desconexas. Seus olhos se abrirão por breves segundos, encarando José Maria com uma mistura de gratidão e rancor. O traficante tentará falar, mas será contido pelo médico, que exigirá silêncio absoluto. Na galeria, o amanhecer se aproximará carregado de presságios. A polícia seguirá fechando o cerco, o tráfico estará à beira de uma guerra interna. E José Maria perceberá que a cirurgia clandestina foi apenas o começo de uma sequência de acontecimentos que ainda vai sacudir a chacrinha e arrastar muita gente para o fundo junto com ela. No próximo capítulo da novela Três Graças, a tensão se espalha em várias frentes ao mesmo tempo, como peças de dominó caindo sem controle. O choque maior vem quando Raul desaparece, vítima de um sequestro que mergulha todos em desespero. O clima de medo faz suspeitas surgirem e velhas desconfianças ganharem força. Paulinho, inquieto, comenta com Juquinha que a denúncia feita por Lígia não faz sentido algum. Há algo escondido por trás daquela história. É nesse cenário que Gerluce decide não mentir mais. Ela encara a mãe e revela que o roubo da escultura foi um plano frio, articulado por Lígia, Joaquim, Viviane, Júnior e Misael. A revelação cai como uma bomba, desmonta versões oficiais e muda completamente o rumo da trama. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Antes disso, Lígia já havia se antecipado. Com cautela extrema, ela procura a polícia e acusa Joaquim por injúria. Controla o discurso, seleciona o que expor e protege as três graças do boletim de ocorrência. O receio de envolver Gerluce fala mais alto do que o desejo de vingança. Pressentindo perigo, Joaquim reage rápido. Em uma conversa nervosa com Misael, decide retirar as três graças do ferro velho imediatamente, numa tentativa desesperada de eliminar provas antes que a verdade venha à tona. Paralelamente, Lucélia mostra ambição sem freio. Ela procura Bagdá e sugere uma parceria direta. O criminoso escuta em silêncio, deixa claro que só aceita acordos onde manda sozinho. Meg tenta alertar, mas Lucélia prefere seguir adiante, mesmo pisando em terreno minado. João Rubens começa a estranhar o excesso de zelo de Casper com Ferete. O incômodo cresce e a sensação é de que existe algo errado nessa ligação. Ferete, por sua vez, mantém o controle e comunica a Zenilda que Leonardo será afastado dos negócios, reacendendo conflitos antigos. Fragilizada, Lígia busca o pastor Albérico. O encontro, que começa espiritual, termina em aproximação perigosa, deixando-a ainda mais dividida. Ao sair da prisão, José Maria dá de cara com Kellen e sente o passado cobrar seu preço. Sem perder tempo, Zenilda avisa Xênica que vai caçar quem armou contra ele. Doa a quem doer. Arminda cruza um ponto sem retorno e prova de uma vez por todas que não existe limite que ela não esteja disposta a ultrapassar para manter o poder nas próprias mãos. A empresária arma uma emboscada fria e calculada dentro da própria mansão, transformando um ambiente de luxo em palco de um crime brutal. Célio, sogro de Rivaldo, é atraído para a casa sob o pretexto de uma conversa definitiva, daquelas que Arminda finge resolver tudo com palavras mansas e promessas vazias. O clima, porém, muda assim que os dois ficam a sós.
Arminda conduz Célio até o topo da escada principal, fala em tom baixo, venenoso e deixa escapar provocações cuidadosamente escolhidas para desestabilizá-lo. Ela o acusa de chantagem, de traição e de querer arrancar dinheiro que, segundo ela, nunca lhe pertenceu. Célio reage, eleva a voz, ameaça contar verdades comprometedoras. É nesse instante que Arminda mostra sua face mais cruel. Sem hesitar, ela finca o salto-agulha no peito do homem num gesto rápido e preciso e o empurra escada abaixo. O impacto é seco, a morte é imediata. Por alguns segundos, o silêncio toma conta da mansão. Arminda permanece imóvel, observando o corpo estendido no chão como se estivesse analisando uma obra de arte. Em seguida, desce os degraus com a mesma calma com que costuma circular em eventos de gala. Ao chegar perto de Célio, o encara com desprezo e solta, fria. Era isso que você merecia, lixo. A sensação de vitória, porém, dura pouco. Um leve ruído vindo do alto da escada interrompe o momento. Um passo, depois outro. Da penumbra surge Helga, a cuidadora da casa, que observa a cena sem demonstrar choque algum. Com um tom quase irônico, ela solta a frase que faz o sangue de Arminda gelar. A senhora prefere limpar o chão agora ou vai esperar o sangue coagular? Arminda entra em pânico. O rosto perde a cor, as mãos tremem e por um instante ela acredita que tudo acabou. Denúncia, polícia, escândalo, ruína. Tudo passa pela cabeça dela em segundos. Mas Helga não grita, não corre, não ameaça chamar ninguém. Pelo contrário, desce lentamente os degraus, analisa o corpo e começa a falar como quem comenta algo absolutamente banal. Ela revela sem qualquer pudor que aquela não é a primeira vez que presencia uma morte, nem a primeira vez que participa do encobrimento de uma. Em tom cínico, confessa que já resolveu o problema de 3 ex-maridos no passado e que sabe exatamente o que fazer para que Célio desapareça sem deixar rastros. O medo de Arminda começa a dar lugar a outro sentimento, alívio misturado com curiosidade. Ela testa Helga com perguntas rápidas, tenta medir até onde vai a ousadia da cuidadora. Helga, por sua vez, deixa claro que não está ali por compaixão, mas por interesse. Diz que viu muita coisa naquela casa ao longo dos anos, ouviu conversas demais e sabe que segredos valem mais do que dinheiro. A proposta está implícita: silêncio em troca de proteção e vantagens. A aliança macabra se firma ali mesmo, sobre o corpo ainda quente de Célio. Sem qualquer traço de remorso, Helga toma a dianteira da situação. Arranca as cortinas de linho egípcio da sala, ignorando o valor das peças, e começa a embrulhar o cadáver com precisão assustadora. Arminda observa a cena em choque, mas logo se recompõe e passa a ajudar, seguindo as instruções da cuidadora como se fosse uma aprendiz. Helga comenta com naturalidade perturbadora que o melhor é esquartejar o corpo para facilitar o transporte e evitar suspeitas. Arminda engole seco, mas não recua. Pelo contrário, fecha os olhos por um segundo, respira fundo e concorda. A mansão, que sempre foi símbolo de status, vira um cenário de horror silencioso. Cada movimento é feito com cuidado, cada detalhe pensado para não levantar suspeitas. Pouco depois, Helga surge empurrando 3 malas grandes de rodinhas pelo corredor. Para qualquer um que visse de fora, pareceriam apenas doações para alguma instituição de caridade. Ela até comenta, em tom de deboche, que ninguém desconfia de quem faz o bem. As malas são colocadas no carro e o corpo de Célio some da mansão como se nunca tivesse existido. Quando tudo termina, Arminda tenta retomar a postura de sempre, mas algo nela mudou. Ela percebe que, ao aceitar a ajuda de Helga, selou um pacto perigoso. A cuidadora deixa claro que, a partir daquele momento, não é mais apenas uma funcionária. É cúmplice, guardiã de um segredo capaz de destruir Arminda a qualquer instante.
Antes de sair do cômodo, Helga lança um olhar enigmático e solta uma última frase, deixando no ar que aquela foi apenas a primeira de muitas situações em que as duas ainda estarão do mesmo lado. Nos próximos capítulos, a relação entre Arminda e Helga promete se tornar cada vez mais tensa, marcada por jogos de poder, ameaças veladas e uma confiança frágil. O assassinato de Célio passa a ser uma sombra constante, pronta para emergir a qualquer deslize, enquanto a vilã acredita ter tudo sob controle, sem imaginar que o verdadeiro perigo agora mora dentro da própria casa. Arminda tentará agir como se nada tivesse acontecido, mas o assassinato de Célio passa a corroer cada passo da vilã. A mansão, antes território absoluto de poder, se transforma num espaço de vigilância constante. Qualquer ruído fora de hora, qualquer olhar atravessado de um funcionário, faz Arminda perder o controle por segundos. Ela começa a perceber que matar foi fácil, conviver com o depois é o verdadeiro castigo. Helga, por sua vez, assume uma nova postura. De submissa e silenciosa, passa a circular pela casa com segurança excessiva, observando tudo, ouvindo tudo. Em conversas aparentemente banais, solta frases ambíguas, lembrando Arminda de que o pacto entre elas não tem volta. Não há ameaça direta, mas cada palavra carrega um aviso claro. O segredo está nas mãos erradas. A vilã entende que pela primeira vez, alguém conhece seu lado mais monstruoso e não sente medo algum dele. A tensão aumenta quando Rivaldo começa a estranhar o desaparecimento repentino de Célio. Ele faz perguntas, cobra explicações e deixa escapar que o sogro pretendia procurá-lo naquela mesma semana para resolver pendências antigas. Arminda tenta despistar, inventa viagens, problemas de saúde, qualquer coisa que ganhe tempo. Helga observa tudo de longe, avaliando como a patroa se enrola cada vez mais na própria teia. Enquanto isso, pequenos detalhes começam a ameaçar o pacto. Um vizinho comenta ter visto malas sendo retiradas da mansão em horário incomum. Um funcionário encontra restos de tecido manchado no lixo. Arminda surta, acusa todos de incompetência e quase expulsa Helga da casa em um acesso de fúria. É nesse momento que a cuidadora vira o jogo de vez. Fria, ela lembra que sem ela, o corpo jamais teria sumido e que basta uma ligação para tudo vir à tona. Encurralada, Arminda percebe que criou um monstro ainda mais perigoso do que imaginava. Helga, então, faz sua verdadeira proposta. Quer deixar de ser apenas cuidadora e passar a participar diretamente dos negócios da patroa. Exige dinheiro, status e proteção. Diz que prefere estar ao lado do poder, não abaixo dele. Arminda hesita, mas entende que não há escolha. Recusar significa ruína imediata. A vilã aceita, selando uma nova fase da própria queda. O acordo é firmado com olhares silenciosos e sorrisos falsos. Do lado de fora, a mansão segue imponente, intacta. Por dentro, passa a abrigar uma aliança construída sobre sangue, ambição e medo. Arminda acredita ter recuperado o controle, mas ignora um detalhe fatal. Helga não quer apenas sobreviver, ela quer mandar. No próximo capítulo da novela Três Graças, Gerluce chega transtornada ao descobrir que uma denúncia sobre o roubo das Três Graças pode virar contra a própria Lígia. A revelação paralisa a jovem e expõe o preço alto da verdade. Denunciar pode significar prisão. Enquanto isso, no hospital, o clima é tóxico. Mesmo debilitado, Ferete não perde a chance de ferir. Ao cruzar com Viviane e Lorena, despeja ofensas cruéis, humilha as duas e deixa o quarto pesado, quase irrespirável. Zenilda, por sua vez, já havia acionado Xênica às pressas com a notícia da internação e agora tenta controlar danos que só crescem. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela.
Na chacrinha, o poder muda de mãos à força. Júnior e Meg flagraram Lucélia ao lado de Bagdá em atitude suspeita. O bandido impõe sua lei, obriga Júnior a ficar e leva Meg e Lucélia embora, sem negociação. O recado é direto. Ali, quem manda é ele. Em paralelo, um jogo de nervos se instala. Gerluce estranha o comportamento de Lígia e parte para o confronto ao vê-la sair apressada do ferro velho. As perguntas são diretas, as respostas frágeis. O medo no olhar da mãe entrega que há algo muito errado. O alerta fica ligado. A pressão aumenta quando Lígia encurrala Joaquim e exige explicações sobre o que viu no ferro velho. Ele tenta minimizar, mas entra em pânico ao perceber que tudo pode desmoronar. Observando de longe, Lucélia registra discretamente a senha digitada por Casper no computador, informação que pode valer ouro. Pouco depois, Joaquim procura Gerluce e revela que Lígia viu as 3 graças. O choque é imediato. Para completar, Leonardo flagra Zenilda mexendo escondida no celular de Ferete, acendendo novas suspeitas dentro da família. Nada está no lugar e cada passo em falso pode ser fatal. Zenilda sairá de casa como quem atravessa um campo de batalha. Nos próximos capítulos, a personagem aparecerá decidida, com o olhar carregado de ódio e decepção, deixando claro que algo dentro dela finalmente se quebrou. A mulher, que sempre defendeu a família e tentou manter as aparências, não estará mais disposta a fingir que não vê os sinais